Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. Se tu viu no episódio passado sobre o pai de santo que revelou os piores trabalhos paranormais do Brasil, esse episódio vai ser a continuação perfeita e você precisa ouvir, porque hoje nós não vamos falar de trabalhos ruins sendo feitos, mas sim sobre serem desfeitos, sobre libertação paranormal e sobre como a magia pode ser desfeita. Eu recebi 3 relatos extremamente poderosos de pessoas que tiveram trabalhos paranormais completamente desfeitos por pai de santo com verdadeiro poder espiritual legítimo. Histórias documentadas sobre como a magia negra pode ser revertida, como entidades podem ser expulsas e como as correntes paranormais que prendem você podem ser quebradas e destruídas permanentemente. Se você já foi vítima de amarração amorosa, se você já sentiu aquele fio invisível puxando você para alguém que não te merecia, se você já perdeu amigos, trabalho e família, porque um trabalho paranormal te isolou completamente. Se você está preso numa maldição agora e não consegue sair. Essas histórias são de pura esperança e libertação real. Porque tem gente que não brinca com o poder espiritual. Tem gente que sabe profundamente como desfazer a magia. Relato número 1. A amarração desfeita. Meu nome é Marina, tenho 35 anos e essa história é a história de como a minha vida foi salva por um pai de santo que tinha poder de verdade. Fui vítima de uma amarração amorosa durante 7 anos completos. 7 anos inteiros presos a um homem que não me merecia. Absolutamente. Um relacionamento tóxico e paranormal que destruiu a minha saúde mental, minha autoestima, meu espírito inteiro. Eu sabia que tinha trabalho. Sentia profundamente que aquilo não era natural. Porque a gente sente quando tá amarrada energeticamente. É como um fio invisível, paranormal, puxando você sempre de volta. Sempre que tenta ir embora. Tentei sair dele muitas vezes. Cada vez que tentava terminar, acontecia algo sobrenatural. Ele ligava no momento exato, quando eu ia embora. Eu tinha um sonho paranormal perturbador que me traz ele de volta. Uma coincidência me fazia retornar, mas nada era coincidência. Era magia pura. Até que uma amiga indicou um pai de santo, alguém com reputação consolidada na comunidade espiritual brasileira. Com mais de 40 anos de trabalho paranormal legítimo, com um poder espiritual real e totalmente comprovado, entrei no consultório dele tremendo, chorando, completamente desesperada. Ele apenas observou meu rosto por alguns segundos, em silêncio paranormal completo, e disse com uma certeza espiritual absoluta: tem trabalho pesado, muito pesado. Trabalho feito especificamente para aprender, para dominar, para escravizar espiritualmente uma pessoa. Eu senti um arrepio que desceu pela minha espinha toda. Era a primeira vez em 7 anos que alguém confirmava exatamente o que eu sentia dentro da minha alma. Ele explicou que o processo seria 3 sessões, que cada sessão ia doer mais, que desfazer um trabalho
dessa magnitude feito há 7 anos ia custar caro energeticamente do meu corpo inteiro. Na primeira sessão, ele pediu que eu usasse uma roupa branca, imaculada. Nada de adornos, nada de maquiagem que pudesse bloquear a limpeza espiritual. Ele queimou simultaneamente alecrim, arruda, sal grosso e rosas vermelhas em carvão sagrado. O cheiro era tão forte que eu comecei a transpirar copiosamente. Era o meu corpo inteiro rejeitando violentamente aquela energia negativa que tinha dentro de mim há 7 anos. Enquanto as fumaças subiam, em padrões paranormais, ele reza em português antigo e em língua de santo que eu não reconhecia. Uma língua que eu sentia ser profundamente poderosa. Canta ritualisticamente, invocando força espiritual absoluta. E no final, coloca as 2 mãos grandes e fortes na minha cabeça. Mãos que eu sentia tremendo de poder espiritual. E puxa com força paranormal deliberada. Naquele instante, eu senti algo saindo literalmente de dentro de mim, como se estivessem extraindo um peso de toneladas que eu carregava em silêncio por 7 anos. Uma corrente paranormal sendo cortada permanentemente. Comecei a chorar descontroladamente. Chorei por 20 minutos sem parar. Era como se meu corpo inteiro reconhecesse a libertação espiritual. Na segunda sessão, 5 dias depois, aconteceu o pior e o melhor. Apareceram sintomas paranormais claros e assustadores, mas necessários. Meu corpo inteiro doía, como se tivesse apanhado violentamente. Minha pele ficava vermelha, com manchas paranormais. Eu vomitava bile constantemente, chorava incontrolavelmente, sem motivo aparente. Meu cabelo começou a cair em punhados, anormalmente alta. Parecia que meu corpo inteiro estava em rejeição absoluta. Liguei para o Pai de Santo, apavorada, e ele disse com calma espiritual: Filha, quanto mais pesado o trabalho, quanto mais tempo você carregou, mais violento é o desfazimento. Você carregou 7 anos de magia. Seu corpo está expulsando a maldição agora. Deixa sair. Deixe o corpo fazer a sua limpeza natural. Na terceira e última sessão, a sessão da libertação final absoluta, ele fez algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da minha vida. Ele costurou à mão um boneco de pano, um boneco que representava exatamente o trabalho que estava prisioneiro em mim. Tinha cabelo que parecia com o meu, tinha roupas que pareciam com as minhas. Parecia que aquele boneco era a amarração encarnada, literalmente a maldição em forma física. Enquanto o boneco queimava em chamas vermelhas, ele rezava com uma intensidade espiritual que arrepiava minha alma completamente. Ele diz que toda a magia negra estava sendo consumida pelas chamas sagradas. Toda a energia maléfica estava sendo destruída, anulada, purificada pelo fogo sagrado que ninguém consegue bloquear. E naquele exato momento, literalmente, naquele segundo em que o boneco virou cinza completa, eu senti a libertação
máxima absoluta. Eu respirei fundo pela primeira vez em 7 anos de escravidão. Meu corpo inteiro se relaxou como nunca antes. Aquele fio invisível que me puxava constantemente, todo dia, tinha sido cortado para sempre. A corrente que me aprisionava tinha sido quebrada irreversivelmente. Saí daquele consultório, literalmente, uma pessoa diferente. Meu corpo tinha mudado fisicamente, minha energia tinha mudado espiritualmente, minha aura tinha mudado completamente. Uma semana depois, eu consegui terminar com aquele homem. Naquela mesma semana, pela primeira vez em 7 anos, eu tinha força própria de novo, porque a amarração paranormal tinha acabado completamente. E o que veio depois foi um milagre puro. Encontrei um homem que me merecia genuinamente. Constituí uma família feliz e espiritualmente saudável. Reconstruí minha vida completa. Meu cabelo voltou a crescer. Meu rosto rejuvenesceu. Meu sorriso voltou. Era como se eu tivesse voltado à vida. Tudo mudou radicalmente e tudo começou com aquele pai de santo que tinha o poder real e comprovado. Gente, vocês têm noção que 7 anos de amarração foram desfeitos em 3 sessões espirituais? Isso é o poder espiritual legítimo funcionando em tempo real. É um pai de santo que conhece a magia negra tão profundamente que sabe exatamente como reverter. E vamos para o próximo relato. O trabalho do ódio desfeito. Meu nome é Carlos, tenho 42 anos e essa história é sobre um trabalho paranormal que não era amarração, era algo muito pior. Era um trabalho de afastamento total. Minha ex-mulher, alguém que eu pensei que amava, mas era profundamente manipuladora e paranormalmente poderosa. Fez um trabalho espiritual pesado para me afastar de tudo que eu amava nessa vida. Durante 2 anos, eu estava literalmente invisível para o mundo inteiro. Invisível para todo mundo que eu conhecia. Meu melhor amigo, de 20 anos, alguém que eu considerei irmão de sangue, simplesmente sumiu da minha existência. Sem motivo, sem discussão, sem nenhuma explicação lógica. Só desapareceu paranormalmente. Meu chefe, sem nenhuma razão racional aparente, criou 1001 problemas contra mim. Arrumou motivos paranormais para me demitir. Meu próprio chefe, que trabalhava comigo há 15 anos. Minha mãe deixou de falar comigo como se eu fosse invisível. Meu pai me ignorava completamente. Meus irmãos me evitavam em silêncio paranormal. Eu era invisível, uma maldição viva. Ninguém queria estar perto de mim. Era como se houvesse uma parede invisível me separando de toda a humanidade. Nesse desespero total e absoluto, procurei uma mãe de santo, verdadeira e respeitada na comunidade espiritual brasileira. Ela fez uma leitura profunda da minha situação espiritual e disse com certeza: meu filho, você está desvinculado, separado, isolado, paranormalmente. O trabalho que fizeram te expulsou de todos os relacionamentos que você tinha nessa vida. Começou o processo de reconexão absoluta. Ela usou fumaça de alecrim e sal grosso. E colocou sal grosso nos cantos exatos da minha casa. Nas 4 esquinas exatas,
na porta frontal, nas janelas principais, pendurou fitas vermelhas nas portas para receber bênção espiritual. E me deu um ritual paranormal que eu tinha que fazer sozinho, em casa, durante 7 dias completos e consecutivos. Tomar banho ritual, com ervas específicas na sequência correta. Queimar incenso em horários determinados espiritualmente. Rezar palavras que ela ensinou. Palavras que tinham poder, que eu sentia quando ela falava em voz alta. Os primeiros 4 dias foram difíceis. Meu corpo rejeitava espiritualmente. Eu sentia fraqueza total, sentia como se tivesse uma carga pesada em cima de mim. No 5º dia, algo mudou literalmente. Eu comecei a me sentir leve, pela primeira vez em 2 anos de isolamento. No 7º dia, quando completei o ritual final, eu senti a mudança literal, espiritual e real. E sabe o que aconteceu no mesmo dia exato? Meu melhor amigo ligou para mim exatamente naquele horário, sem motivo nenhum aparente. Depois de 2 anos de silêncio total e completo, ele simplesmente ligou. Eu não sei por que estou ligando agora, mas acordei pensando em você, senti que precisava de você. Não aguento mais ficar longe, preciso ver você. E não parou por aí. Meu chefe me chamou de volta, me ofereceu um cargo melhor e mais respeitado. Minha mãe pediu desculpas, emocionada e chorando. Meu pai me abraçou como se eu tivesse voltado dos mortos. Tudo mudou em uma única semana. O trabalho paranormal de afastamento estava me quebrando completamente. A maldição de isolamento tinha acabado para sempre. As barreiras invisíveis tinham caído permanentemente. Se a gente parar para analisar bem o relato do Carlos, é uma sequência de coisas acontecendo todas ao mesmo tempo. Um trabalho de afastamento completo, porque exatamente todo o ciclo dele de pessoas se afastou, foi desfeito em 7 dias espirituais. Quando uma mãe de santo ou um pai de santo sabe exatamente o que está fazendo, os resultados são imediatos. Tu já começa a ver mudança na tua vida, as coisas já começam a se alinhar. Imediatamente, tu já tem resposta, tu já tem resultado. Agora, o próximo relato e mais intenso é o relato 3. Múltiplos trabalhos removidos. Meu nome é Juliana, tenho 28 anos e essa história é sobre o dia mais assustador da minha vida. Comecei a perceber que a minha existência inteira era pura destruição constante. Relacionamentos que começavam lindos e terminavam em caos absoluto. Trabalhos que eu conseguia e logo perdia misteriosamente. Acidentes estranhos que só aconteciam comigo, doenças paranormais que apareciam do nada. Era como se tudo que eu tocasse virasse cinza instantaneamente. Meu cabelo começou a cair agressivamente. Meu rosto envelheceu anos em poucos meses. Meu sorriso desapareceu completamente. Era como se a maldição me consumisse lentamente e silenciosamente. Desesperada totalmente, procurei um pai de santo renomado, alguém que tivesse fama consolidada de ter verdadeiro poder. Ele pediu que eu trouxesse algo meu pessoal, uma peça de roupa, um relógio, um objeto, para ele fazer uma leitura profunda com os búzios sagrados. Quando ele terminou de jogar os búzios, ele respirou fundo, ficou em silêncio,
completo por alguns segundos que pareceram uma eternidade absoluta. Então ele disse a coisa mais assustadora que eu já ouvi na vida. Minha filha, você não tem um trabalho, você tem 3. São 3 trabalhos diferentes, feitos por 3 pessoas diferentes, separadas, todas querendo a sua destruição total. Meu coração parou de bater por uns segundos. 3 pessoas, 3 trabalhos, 3 maldições simultâneas sobre mim. Começou o processo de limpeza, um processo tão radical que eu fiz um contrato assinado de que eu não teria medo durante o processo. Ele fez um ritual onde eu tive que pisar descalça em sal grosso espalhado no chão para limpar toda a minha energia acumulada. Fiz banho ritual com flores brancas, alecrim e folhas sagradas. Ele queimou velas brancas durante 7 dias consecutivos. Cada dia do ritual era uma revelação diferente e intensa. Dia 1. Dor de cabeça insuportável. Meu nariz começou a sangrar. Saía a pele morta da minha boca. Era a rejeição começando violentamente. Dia 2. Vomitava sangue puro. Meu corpo inteiro tremia. Eu gritava de dor espiritual. Porque a segunda maldição estava sendo arrancada violentamente de mim. Dia 3. Tremores no corpo inteiro. Era como se a energia tivesse vida própria e estivesse saindo pelos meus poros, literalmente. Eu transpirava constantemente. Dia 4. De repente, calma absoluta. Primeira vez em anos que eu sentia a paz genuína do fundo da alma. O caos tinha começado a acalmar. Dia 5. Alegria real, felicidade genuína, que eu não sentia desde criança. Era como se minha alma respirasse pela primeira vez em anos de escravidão. Dia 6. Leveza. Meu corpo ficou leve espiritualmente, como se tivessem retirado uma tonelada de chumbo que eu carregava. Minha mente ficou cristalina. Dia 7. Renascimento puro. Eu era outra pessoa, completamente, fisicamente diferente, energeticamente diferente, espiritualmente transformada. Os 3 trabalhos tinham sido removidos, completa e permanentemente. E naquela semana, coisas impossíveis começaram a acontecer simultaneamente. Recebi uma proposta de trabalho muito melhor, direcionada a um homem decente. Recebi uma proposta de trabalho muito melhor. Um homem decente, de verdade, não fachada, apareceu naturalmente na minha vida. Minha mãe, que estava doente, começou a melhorar. Minha pele começou a brilhar, meu cabelo começou a crescer acelerado. Era como se a vida tivesse voltado para mim em todos os ângulos. 3 trabalhos desfeitos em uma única semana por um pai de santo com poder real. O que esse terceiro relato nos mostra é que não importa quantas pessoas façam trabalho contra você, quantas pessoas tenham colocado energia negra contra você, sempre vai ter alguém com o poder e o conhecimento para estar desfazendo, para estar te limpando, para a tua vida fluir novamente, seja num relacionamento, num trabalho, em relações externas, amizades. Inclusive, se tu tem alguma situação travada na tua vida, que tu percebe que é uma recorrência de fracasso naquela área,
Procura uma casa espiritual, uma igreja, um padre, um pastor e tenta te limpar a tua vida, retirar qualquer carga que alguém tenha te colocado, para tua vida voltar a fluir, para te conseguir ter leveza, paz, principalmente a paz. Tem aquela frase que eu gosto muito: tudo aquilo que te custa a tua paz é caro demais. Então os relatos foram esses, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se tu tem uma experiência para contar, um relato paranormal, o e-mail de contato tá aqui embaixo, tu pode estar me mandando. Se tu assistiu até aqui, comenta paz para mim saber. Um beijo e até o próximo vídeo.